é que tem máquina térmica em casa? Me fala aí. Todo mundo tem. Acho que todo mundo Qualquer tem. pessoa que tiver uma Vocês geladeira, estão ou tiver uma... muito bem. Já vi que vocês estão espertos. Isso aí, tá? As máquinas térmicas começam em casa com ar-condicionado e com geladeira, né, gente? Outra coisa, todo mundo, a máquina, o ar-condicionado e a geladeira, elas não trabalham com gás? Sim. Trabalham com gás, gente. Então, quando nós abordarmos os gases, estudo dos gases, nós não estamos estudando algo aleatório que não tem nada a ver com a vida real. Além de ter tudo a ver com a vida real dos engenheiros mecânicos, tem a ver com a vida real das pessoas no seu cotidiano, entendeu? A eficiência energética, hoje, ela é buscada de forma incessante, gente. Não é? E os ciclos de Carnot e os estudos de Carnot, vocês devem lembrar, ele já foi citado lá naquele vídeo que eu apresentei para vocês, né? E ciclo de Carnot, ele tem a ver com qual lei da termodinâmica? Qual dos princípios? Quem é que sabe? Ligeirinho. Segunda lei. Segunda lei. Ah, tu tá esperto, hein? Tá esperto. E aí, olha que eu tô assistindo o jogo ainda. E como é que tu lembra disso, Lucas? Eu fiz o trabalhinho da semana passada. Ah, tá vendo? Olha só, galera. Não tem nada... Fala, William. Não deu tempo nem de pegar o mouse aqui. Tu ia consultar o Dr. Google? Oi? Tu ia consultar o Dr. Google, William? Não, o Lucas fez na semana passada, né? Sim. Galera, olha, vou te dizer uma coisa, não tem nada que deixe mais feliz no professor que isso aí. Eu fui clicar no microfone aqui, o bicho acho que estava com o dedo em cima. Cara, é maravilhoso isso aí, um debate que nós fizemos na semana passada, e infelizmente está assim a coisa, né? A maioria dos alunos esquece tudo em um dia, cara. Tá? E uma semana depois, o Luquinha aí, de forma espetacular, na lata, já respondeu, né, cara? Então, o ciclo de Carnot ele aborda as energias térmicas, a perda de energia térmica em sumidouros, a irreversibilidade dos sistemas termodinâmicos. Né? Na verdade, quase todos os sistemas termodinâmicos são irreversíveis. Depois vocês vão entender por quê, certo? E esses corolários, como se dizia na época do Carnot, tá? Ele observa de forma muito assim aproximada a eficiência térmica dos ciclos, a potência, certo? Potência de ciclos reversíveis e irreversíveis, tá? E, obviamente, os cálculos e a teoria, né? Certo? Eu estive lendo um artigo hoje à tarde, tá? Que falava sobre reservatórios térmicos. Eu li bem rapidamente, porque eu sempre me preparo para as aulas, né, galera? Me preparo para as aulas, que é meu dever, não é só preparar a aula. Eu tento me preparar para a aula lendo algumas outras fontes sobre o que eu vou falar, tá? Eu estive lendo um artigo sobre o reservatório térmico, né, que são corpos que apresentam variação de temperatura, mesmo que tenham transferência de calor, né? Ou seja, é um reservatório que permanece sempre com a mesma temperatura, certo? E aprendi algo lendo esse artigo, tá? E no artigo falava que exemplos de reservatórios térmicos são os grandes corpos de água, como o oceano e o rio. Vocês sabiam? Eu, sinceramente, não sabia até essa tarde. A atmosfera eu sabia. Tá? Por que eles são reservatórios
térmicos, tá? Porque eles recebem ou cedem calor. Tá? Então, a leitura, ela sempre te traz algo de importante, não é? E quando o Carnot desenvolveu os estudos sobre as suas máquinas térmicas, tá? Ele teve um enunciado muito importante. Tá? Máquina térmica é qualquer dispositivo que pode gerar energia. Se gera energia é o quê? É na forma de trabalho. Tá? Se gera energia e se é na forma de trabalho, é porque tem entrada e saída do quê? De calor. Vamos lá, onde é que está nossos... Está aqui. Nossos processos reversíveis e reversíveis, que vai dar para nós debatermos também bastante. Vocês estão enxergando bem aí, galera? Sim, professor. Beleza. Julinha, como sempre, você que vai ser meu feedback quando eu fazer as perguntas aí. Tá, não tá, como é que tá indo, certo? Oi, professor. Pode deixar. Não, tranquilo, já. Outra coisa. Estão enxergando o slide? Querem que continue assim, com o slide na tela? Maravilha. Por mim, sim. Então, tá bom. Alguém não quer com slide ou todos querem com slide? Ninguém responde. Pode ser assim com o slide? Pode ser assim? Beleza. Galera, é o Deixa o seguinte, slide, ó, professor. prestem bem atenção nos ciclos reversíveis e irreversíveis. Aliás, prestem atenção lá no AVA, que eu vou compartilhar com vocês uma aula de química que seria uma introdução, tá, aos processos reversíveis e irreversíveis da termodinâmica. Daí seria a termoquímica, tá bom? Porque nós temos assim, ó, qual é que é o nosso entendimento dos processos reversíveis e irreversíveis? Não é? Primeiramente, que eles são fundamentais para projetar máquinas, não é? Não só projetar máquinas, como qualquer tipo de dispositivo que tenha o mínimo de consumo possível, tá? E que gere uma quantidade máxima de calor, não é? Essas abordagens que nós vamos ter de projetos, principalmente projetos sem perda energética, seja ele de qualquer natureza, na verdade é o sonho de qualquer engenheiro químico, é diminuir o máximo possível as perdas energéticas, tá? E tornar aproveitável o máximo possível os ganhos de energia produzidos pelo calor, pelo trabalho, certo? E todos esses processos termodinâmicos, eles podem ser revertidos através do quê? De mudanças infinitesimais. E nesse caso aqui, nós estamos falando de forma bem específica dos processos reversíveis. Depois eu vou dar um exemplo inclusive, para vocês. Tá? Esses processos termodinâmicos, tá? Eles podem ser revertidos através dessas pequenas mudanças que eu falei, tá? E, na verdade, elas vão ser tão pequenas e do tamanho que nós quisermos. Tá? E algo que é muito importante, sem dissipação de energia. Ou seja, deve estar muito próximo ou totalmente equilibrado. Porque a partir do momento que um sistema perde energia, nós já não temos mais
um sistema reversível, galera. Vocês vão ver durante a aula de hoje, na primeira parte e na segunda parte, tá? Nós vamos mostrar conversando e também didaticamente e depois no ciclo de Carnot. Professor, Oi. desculpa te interromper, tem um Vinícius que está tentando entrar na sala. Vinícius? Isso. Já consegui, professor. Já tô Ah, na tá aula. bom. Beleza, Vinícius. Tu estava na sala de espera? Exato. Estava esperando o professor me aceitar. Ah, não é possível, cara. Mas tudo bem. Beleza. Um exemplo, gente, tá? Um exemplo de processo reversível é isso que vocês estão enxergando. Elas não existem muitos na natureza, mas todo esse processo que vocês estão enxergando na tela é um dos poucos processos que ocorrem na natureza até e que são reversíveis, porque a maioria não o são. Não o são. Tá? Então, assim, ó, o que vocês têm que ter em mente? Um processo reversível, certo? É quando um sistema muda de um estado para outro. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer uma transformação. Mudou, tem uma transformação. Certo? Esses processos reversíveis são aqueles que, teoricamente, são completamente reversíveis. E que podem realizar a trajetória inversa do processo sem deixar nenhum vestígio no ambiente. É o caso, por exemplo, do gelo. O gelo está em forma de água solidificada. Se você deixar ele dentro da forminha, fora da geladeira, ele vai ter uma reação reversível, vai se transformar em água novamente. Se vocês colocarem com cuidado a forma dentro da geladeira, nós vamos ter uma reação reversível, ele vai se transformar em gelo novamente. Tá? Novamente. Então, esse é um exemplo de uma ação e de um processo reversível. E outra coisa, assim, ó, galera, falando de forma genérica sobre os processos reversíveis e irreversíveis, certo? Nós temos sempre lembrar das perdas energéticas. Tá? Lembrem sempre, perdas energéticas. E as perdas energéticas, elas estão sempre associadas a fatores que não é que se distanciam, mas estão distantes do sistema. Estão distantes do sistema. Tá? Gerando atrito ou não gerando atrito, pode ser num sistema de pistão ou fora de um sistema de pistão. Tá? O sistema de pistão geralmente vai gerar atrito. É muito difícil, num sistema de pistão, você ter uma reação reversível, não é? E quando nós falamos de procedimentos de redução de perdas energéticas, nós temos que pensar nas perdas que o engenheiro mecânico tem em sistemas que ele projetar com transferência de calor. Tá? E aí nós temos dezenas, centenas de processos com transferência de calor. Certo? Tanto de refrigeração como de aquecimento. Certo? Fazendo o quê? Revestindo o sistema,
revestindo o pistão cilindro, tá? Com isolantes térmicos. A espessura vocês vão ter que escolher conforme o material. Os estágios de equilíbrio, nós vamos ver hoje até o fim da aula, às 10h30. Tá? Esses estágios de equilíbrio sucessivos, porque assim, ó, se um sistema, ou se algo tender muito para um equilíbrio, ele pode, em determinada situação, atingir um estado de reversibilidade. Eu vou explicar, inclusive, isso quimicamente para vocês. Certo? Na expansão, compressão, nós temos um fenômeno químico de reversibilidade de produtos e reagentes, tá? Que tem tudo a ver com a velocidade. Tá? Na termoquímica e na química, determinadas reações, quando o reagente e o produto atingem a mesma velocidade no sistema, muitas vezes eles atingem o estado de equilíbrio. E aí acontece um fenômeno muito interessante na química. Atingindo esse estado de equilíbrio, o produto que estava se transformando em reagente, tá? Volta, o reagente que estava se transformando em produto, volta a ser reagente. Tá? Ou seja, eles atingem a condição de reversibilidade. Vocês lembram das equações químicas? Eu acho que um dia eu mostrei aqui para vocês, né? Reagente no lado esquerdo da equação, produto no lado direito. Certo? Então, quando as setas lá do gráfico atingirem a mesma velocidade, obviamente é uma representação gráfica, né? Mas nas indústrias de processos químicos pode acontecer isso aí. Bernardo Beto voltando. O reagente e o produto estarem na mesma faixa de equilíbrio, de velocidade e terem uma reação de reversibilidade. Certo? Aí nós temos o quê? Sistemas reversíveis. Na termodinâmica e na natureza, galera, nós temos algo assim muito interessante. Muito interessante, até, na verdade, bastante interessante. Tá? Que é os fenômenos que acontecem na natureza. Esses processos todos na natureza, eles são irreversíveis. Irreversíveis. Tá? Por exemplo, uma planta que germinou, certo? Essa planta, ela pode produzir sementes, mas a planta, não vai se transformar numa semente novamente. Não tem jeito. Não tem jeito. As folhas, a árvore produz de forma incessante suas folhas, tá? Mas as folhas que caem não voltam para o galho. Essa reação aí, essa reação, ela é uma reação irreversível, gente. Não tem jeito. Tá? Agora, muitos desses fenômenos, eles podem se aproximar de uma irreversibilidade. Certo? Para que isso aconteça, diversos estágios de equilíbrio sucessivos, tá? Devem acontecer. Devem acontecer. No caso das máquinas,
no caso específico da engenharia mecânica, essa aproximação ela é de interesse de vocês. Por que é de interesse de vocês? Porque esse fenômeno ele influencia de forma direta o rendimento energético das máquinas. Certo? Teoricamente, essa aproximação, e vocês vão entender melhor depois da segunda parte, se consegue através dos ciclos de Carnot. É por isso que hoje nós temos essa primeira parte de reações reversíveis e irreversíveis, e a segunda parte, o ciclo de Carnot. Esses dispositivos, como geladeira, compressores, motores de combustão, tá? Bombas, todas são muito próximos do ciclo de Carnot. Tá? Por quê? Por quê, galera? Porque operam em situações isotérmicas e situações adiabáticas. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Nós vamos abordar uma situação isotérmica e adiabática com os gráficos para vocês entenderem melhor, que são dois fenômenos e duas palavras que vocês vão ouvir muito até o fim do curso de engenharia mecânica e vocês vão utilizar a vida toda profissional do engenheiro mecânico. Tá? Nós vamos mostrar um exemplo aqui dessa aproximação que é bem interessante, apesar de simples, é bem interessante. Olha só, galera. Nós temos aqui um processo que é irreversível e um processo que é quase reversível. Vocês vão entender por quê. Tá? Olha bem no lado esquerdo, nós temos uma lata de refrigerante. A lata de refrigerante está com 5 graus. A vizinhança está com 20 graus, o ambiente. Nós temos aí uma enorme diferença entre o sistema, que é a lata de refrigerante, e a vizinhança, que é o ambiente. Tá? Então, esse processo não tem jeito, ele vai ser irreversível. Tá? Não tem, vai ter mudanças, vai ter transferência de energia, perda de energia, aí o processo ele é irreversível. E o quase reversível, que poderia ser reversível se as duas temperaturas fossem 100% iguais. Tá? É uma pequena, quase insignificante diferença de temperatura entre o sistema, que é a lata de refrigerante, e a vizinhança, que é o meio ambiente. Nós temos a lata com 19,9 graus centígrados, 99, e 20 graus centígrados no ambiente. Galera, estão entendendo? Sim, senhor. Uma pergunta, algum comentário? Vocês sabem que tudo que vocês falarem, tá? É muito importante. É muito importante e nos ajuda muito. Nos ajuda muito e todo mundo pode aproveitar ainda mais a nossa aula. Galera, e comentando ainda de forma mais aprofundada, depois eu vou desenhar, mesmo que seja precariamente, um sistema
irreversível, para vocês entenderem bem, inclusive, esse slide anterior que nós mostramos para vocês, tá? Que são as perdas energéticas. Eu vou falar muito de perda energética nessa primeira parte da aula que eu realizei os slides. Entendeu? E vocês vão ter e vão perceber que nós vamos mostrar muito pistões e gases nos processos reversíveis e irreversíveis, e vocês vão ter muito contato com gases e pistão nos ciclos de Carnot, porque é uma realidade em muitos processos industriais, em muitos equipamentos, em muitas máquinas. Os gases são uma realidade numa gama enorme de processos mecânicos da indústria pesada, por exemplo. No caso específico do pistão e das perdas energéticas, geralmente isso aí acontece quando existe um distanciamento, tá? Para você reduzir, por exemplo, no pistão, uma perda energética, tu tem que reduzir o quê? Tem que reduzir o atrito. Tem aqui profissionais que trabalham na área, podem confirmar para mim esse enunciado. Júlia, Beto, vocês devem trabalhar lá com sistema de pistão, tá certo? Sim. Sim, né, Júlia? Mas como é que vocês diminuem o atrito de um pistão? Não é lubrificando? Vocês trabalham lá com caçamba, né? Sim. Tem o sistema roll-on, né, dos caminhos. Exatamente. Isso aí não tem que ser lubrificado de vez em quando? Tem. Pois é. Se não lubrificar, a energia gasta não é maior? Sim, e ocorre o desgaste também do equipamento. Exatamente. Tá? Então, nós temos um exemplo claro, tá, de expansão e compreensão, tá, que pode aumentar a perda energética, certo? Por exemplo, Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que aciona esse, por exemplo, levantamento e o abaixamento de uma caçamba? Quem aciona é o motorista. É o motorista, mas o motorista está comandando o quê? Um sistema elétrico. Na verdade, tem todo um sistema elétrico para funcionamento do pistão. Tem um motor, provavelmente. Isso. Tá. É isso que eu quero chegar, galera. Se o sistema que a indústria do Beto e da Júlia, onde eles trabalham, tá? Se o sistema deles for mantido, bem lubrificado, o sistema lá que o operador opera vai gastar mais ou menos energia? Alô? Galera? Refaz a pergunta que eu acho que não ficou Tá. O sistema que eu estava comentando com a Júlia, tá? De pistão lá de levantamento, abaixamento da caçamba, que é operado por um motorista que opera um sistema elétrico ligado a um motor, obviamente. Tá? Se estiver bem lubrificado, vai gastar mais ou menos energia? Menos. Porque tem menos atrito. Isso aí. É isso que eu quero que você saiba. Se não estiver bem lubrificado, não vai ter uma perda energética?
Isso. Isso. Por que vai ter perda energética? Porque o motor vai precisar realizar mais força, gente. Tô certo, Beto e Júlia? Tá certo, professor. Pois é, certo. Então, prestem atenção. Quanto maior e mais bem lubrificado for esse pistão que a empresa da Júlia e do Beto fabricou, mais próximo de uma hipotética reversibilidade ele está. Quanto menor a energia gasta, quanto menor a perda energética, maiores as possibilidades, mesmo que remotas, de atingir um equilíbrio e ser uma situação de reversibilidade. Porque se está gastando energia, não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Vai ser uma situação de irreversibilidade. Ou seja, aquele sistema todo que comanda a caçamba, que a empresa do Beto e da Júlia trabalham, é um sistema irreversível. É um sistema irreversível. Assim como todos esses outros que eu falei para vocês na natureza, tá? E está muito próximo das teorias dos ciclos e da máquina de Carnot. Tá legal, gente? Isso é muito importante vocês saberem. Deixa que eu vou, para vocês entenderem bem essa questão de reversibilidade, mesmo como eu falei para vocês, com meus, apesar que aqui no Jamboard é muito difícil alguém ter condições de desenhar com talento. Vocês estão vendo o quadro ou eu não compartilhei com vocês? Está em branco. Mas está em branco, né? Sim, perfeito. E, professor? Oi. É o William. Pode ir falando, William. Eu tô dando a saidinha, tá? Vai, feliz. Ô, galera, só um pouquinho aí. Só um pouquinho. Quem é que está de aniversário, William? Sou eu, professor. Pessoal, uma pausa de 1 minuto. Como vocês estão me enxergando aí de novo? Sim. Parabéns, professor. William. Vamos cantar parabéns para o William em uma Valeu, estrofe. William. Vamos lá, galera. Vamos lá, todos juntos. Parabéns para você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu aí, pessoal. Valeu, professor. Abraço. Bom aula aí. Se sobrar o recheio do bolo, na próxima aula presencial eu levo. Cara, congela. Pode ser até o ano que vem. Pode deixar, então. Um grande Bom abraço. proveito, William. Obrigado, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, aqui faço de conta que são 3 pistões, tá? São 3 pistões estragados que voltaram lá para a indústria da Júlia e do Beto. Nós vamos ter aqui 3 situações. Tá? Vamos fazer de conta que aqui, ó, no primeiro ali nós temos um pistão
E esse pistão está com um cadeado, tá, galera? Certo? E na parte de baixo do pistão, nós temos o quê? Nós temos gás. Prestem bem atenção, galera, tá? Olha só. Nós vamos romper esse cadeado e o pistão subiu, como vocês estão vendo aqui. E o gás, obviamente, se expandiu. Se expandiu. Quem é que quer falar o que achou que aconteceu nesse momento aí? Ei, galera. Não teve uma expansão do gás? Sim. Sim. Teve uma expansão do gás. Quando esse gás expandiu, porque nós rompemos esse cadeado, tá? O pistão, o cilindro aqui não subiu? Vamos, galera, me respondam. Vamos lá. Todo mundo. Quem puder. Não... Quando o cilindro subiu, não aconteceu uma fricção com as paredes do pistão? Sim. Sim. Se aconteceu uma fricção, não teve um gasto energético? Sim. Sim. Teve gasto energético. Beleza. Mas, quando a gente enxergou aqui o cadeado rompido, a Júlia e o Beto resolveram fazer com que o pistão voltasse ao seu estado normal. Fizeram voltar ao estado normal aqui, tá? Anterior. Lá do início. Certo? Eles até não permitiram que o gás escapasse, vazasse. Tá? A mesma quantidade de gás aqui. Tá? Mas eles tiveram que novamente movimentar o pistão para baixo e teve novamente fricção. Esse processo todo, que teve duas perdas energéticas, pelo que eu expliquei até agora, é um processo reversível ou é um processo irreversível? Hein, galera? Irreversível. Irreversível. Parabéns. Por quê? Porque é um ciclo, não tem como reverter. Sim, mas aconteceu um fato que eu falei aí, anteriormente. Teve um fenômeno. Teve perda, teve um gasto de quê que eu falei? Gasto de energia, eu acho. Isso, gasto de energia. Um gasto energético. Uma perda energética. Se aconteceu perda energética, galera, deu, não é mais reversível. Tá? Olhando de fora, esse primeiro, o pistão aqui está igualzinho ao estado inicial, tá? Cilindro do pistão ali no mesma altura, mesma quantidade de gás, mas gastou energia devido à fricção. Tanto no momento que o gás expandiu e no momento que o gás se retraiu. Capite, galera? Entenderam isso aí? É importante que vocês tenham entendido. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? E assim, ó, gente,
algo assim importante, tá? Importante. Esses estágios de equilíbrio que eu falei para vocês anteriormente, eles podem se alterar tanto pela forma geométrica do cilindro, certo? Com adição de quê? De ranhuras, de barreiras, tá? Esses processos, se forem reversíveis, lembrem, eles vão ser sempre muito pequenos, chamados de infinitesimais, tá? Por que infinitesimais? Porque nós temos que o fenômeno ocorra, nós temos que fazer com que o atrito ocorra, tá? E nós temos que fazer com que o gás realize um trabalho máximo, tá? Mas com o mínimo de energia, que é o sonho, na verdade, de qualquer engenheiro mecânico, certo? Nós podemos não chegar numa situação de equilíbrio, mas podemos chegar na situação de quase equilíbrio, que é aquela que eu falei para vocês e mostrei, de um sistema com uma lata de refri com 19,9 graus de temperatura e o sistema ao redor com 20 graus. Isso que eu estou falando, vocês vão conferir depois no ciclo de Carnot, na máquina de Carnot. Porque é aplicado a motores de combustão. E todo motor de combustão, em sua maioria, eles têm perdas energéticas adicionais. Tá, galera? Por quê? Por quê? Porque o trabalho ele é realizado através do quê? De expansão. O que expande num motor de combustão, galera? Me ajudem aí. Não são os... O que expande, galera, no motor do carro? Essa eu não sei, professor. Os Wagner. gases, acho que é. Ô, Wagner. Não, tranquilo, Lucas. Tá vindo do gás, Wagner. Opa. O que expande, cara? O que expande no motor do teu caminhão com o uso do combustível? Expande gases. Não? Ah, mas aonde? Não são nos pistões. Onde é que é queimado o combustível? Não são nos pistões? Isso. Tá? Quando tem a combustão, na verdade, a combustão cria gases, né? Estou certo ou estou errado? Sim. E não se transforma em energia? Lembra, inclusive, da aula das octanas? Sim. Aí nós temos uma expansão não resistida de gases, tá? Do interior do pistão, do cilindro, não é? Para a descarga. Certo? E essa reação
ela não libera energia também? Galera. Se libera energia, nós já estudamos. É uma energia o quê? Quando se libera energia de um sistema, Capelari, qual é a energia que... Não é térmica? Térmica, mas é endo ou exotérmica? Quando Moisés andou pelo deserto, tá? Esse fenômeno na Bíblia nós chamamos de êxodo, né? Eu me lembro da catequese. Não é que eu leio a Bíblia toda hora, não que faça mal. Tô certo? Êxodos. Isso, galera. Isso libera energia. Exatamente. Então, é uma energia exotérmica. Tá, galera? Lembre, inclusive, de uma injeção. Tá? Uma injeção na veia é endovenosa. Penetra. Tá? No interior do organismo. Certo? Quando nós urinamos, nós estamos liberando energia, tá? Do nosso organismo. Aí. É só para mostrar para vocês a diferença. Então, energia endotérmica fica presa no sistema, exotérmica liberada. Tá? Certo? E geralmente é no entorno da vizinhança, galera. Certo? E outra, com expansão. Sempre tem expansão. Vamos ver qual é o... nos pistão, tá aqui, ó. O Alessandro. Gases no pistão. Isso aí, Alessandro. Maravilha. Vamos abordar agora, galera, duas expressões que vocês vão se deparar, muito na vida de engenheiro, tá bom? As situações isotérmicas, os processos isotérmicos. Vocês estão enxergando o slide aí, galera? Ou estou no slide errado? Tá certo, professor. Beleza. Olha só. Todo processo isotérmico mantém temperatura constante. Certo? Duas temperaturas isotérmicas, tá? ou chamadas duas linhas isotermas, elas não vão se cruzar nunca. Certo? Se por acaso se cruzassem, não seria devido à mesma temperatura. Seria apenas no ponto comum. Tá? Nós temos aqui um gráfico de pressão e volume, PV, com duas linhas representando duas temperaturas, dois sistemas isotérmicos. Um de 400 Kelvin e outro de 300. Tá? Tá bem claro para você o que é um processo isotérmico, galera? Alguém já sabia, já gravou? Não vão esquecer? Alô?
Acho que não. Não, Tá bom, galera. Nesses momentos, eu lembro da piada aquele da sessão espírita. Júlia, dá um sinal de vida. Júlia, tu está aí? Pessoal, processo adiabático, tá? Vocês também, como engenheiros, vão ter esse contato durante toda a vida profissional de vocês. O processo adiabático é eminentemente termodinâmico. Pura termodinâmica. Certo? É sistema que não troca calor. Tá? Não troca calor. Certo? Se o sistema for reversível, o que é raro, vai se chamar isentrópico. Tá? Mas o que vocês devem lembrar é do processo adiabático. Processo adiabático é processo termodinâmico que não troca calor com o ambiente. Tá? E é um termo que se refere a elementos que impedem. Você não troca calor com o ambiente, tem algo que impede isso. Tá? Tem uma parede. Tem uma parede, ou tem um mecanismo, certo? Que está nesse chamado limite adiabático. Tá? E que alguns chamam de parede adiabática. Por isso que o processo interno não troca calor com o meio externo. Não se esqueçam, nesse processo não tem transferência de calor. Tá bom? Esses processos todos, que não envolvem transferência de calor e matéria, principalmente se está dentro de um sistema, nós chamamos de adiabaticamente isolado. E agora eu quero fazer um desafio para vocês. Vale um chocolate. Vou contar até 5. Me deem um exemplo de um sistema adiabático. Estou contando até 5 já. Me deem um exemplo de um sistema adiabático. Bem, ninguém respondeu. Pistão no motor? Não. Não, porque tem transferência de calor. Todo mundo tem em casa, galera. a geladeira não A transfere calor? geladeira, Júlia. Tu consultou o Dr. Google ou tu, pelo menos isso foi por dedução? Não, eu estava dúvida entre um fogão, mas eu acho que eu vi que conforme tu vai fazendo bolo, né? O Isso, calor vai passar para fora e uma geladeira não. geladeira. A geladeira é o exemplo claro e acabado de sistema diabático, galera. Diabático. Tá? Agora, se eu parar o motor da geladeira, o que acontece?
Vamos ver se vocês estão absorvendo todas as leis da termodinâmica e tudo que nós estamos estudando até agora. Vai parar de refrigerar? Tá. Mas daí o sistema continua sendo adiabático? Não. Não, porque vai ficar. Acho que não. Pensem bem em tudo que eu falei. Pensem bem em tudo que eu falei para ver se tudo que nós estamos falando até agora está certo. Vou deixar aqui. Vou dar 5 minutos para vocês. Vou dar 5 minutinhos. Acho que depende se a porta da geladeira ficar fechada ou aberta. Eu quero uma reflexão de tudo que nós falamos. Pensem bem o que eu falei. E tudo que nós aprendemos. Vamos lá, galera. Olha o que está escrito aí, ó, galera. Tá, mas a longo prazo, se for ver, professor, a geladeira vai esquentar, não tem o que fazer. Porque pode estar fechado o sistema ali dentro, mas ela não vai se manter sei lá, manter a temperatura Não, beleza. abaixo do... Vocês estão indo bem. Ela não consegue manter uma temperatura abaixo do meio ambiente por longo tempo, porque ela não tem mais energia ali para manter. Ela vai esquentar, vai ficar a temperatura ambiente. Sim. Tá, mas Mesmo aí... sendo um processo fechado, ela vai demorar mais. Galera, o que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Quem é que estava... É o Alessandro que estava lendo? Estava falando comigo? Isso, eu consegui o meu fone de ouvido que Tá. daí agora Alessandro, eu quero que tu leia esse slide aí, por favor. Leia para a galera aqui, professor. Sim, leia, depois eu vou dizer por quê. Tá. Um processo adiabático é um processo termodinâmico no qual o sistema não troca calor com o ambiente. Um processo adiabático reversível é chamado isentrópico. O termo adiabático refere-se a alimentos que impedem a transferência de calor com o meio ambiente. Uma parede isolada está bem próxima de um limite adiabático. Portanto, o termo parede adiabática aparece.
Um processo adiabático é um processo que não envolve a transferência de calor ou matéria dentro ou fora de um sistema. Disse que é adiabaticamente isolado. Então, galera, será que tudo que nós falamos, que eu falei aí, tá certo? Será que a geladeira é um sistema adiabático funcionando ou ela é um sistema adiabático quando não está funcionando? Eu acho que funcionando, professor. Pois é. Eu acho que quando não tá, porque assim, ó, tipo, Vai falando que esse debate que a gente faz é muito interessante, porque a gente grava, como está comprovado na aula anterior, que os debates, as conversas, é uma baita metodologia para a gente gravar e entender. Então, Luquinha, você acha que é adiabático se está funcionando? Estou certo? Sim. Explicou por quê. Quem mais quer dar uma sua opinião? Beto, Júlia? eu acho que é o contrário. Porque assim, ó, que eu me lembre, a geladeira, Alisson. Tipo, eu me lembro que a geladeira, quando atinge certa temperatura ali, ela pega e desliga automaticamente. E ela não resfria mais. E ela fica mantendo aquela temperatura. Aí quando ela começa a esquentar, ela liga de volta, né, no caso, o sensor dela ali, para poder resfriar novamente. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Estão me ouvindo? Olha só. A geladeira, ela é um sistema adiabático seu motor para. Aí o motor é um sistema adiabático. Prestem atenção. Isso aí, hoje de tarde, montando a aula, essa questão da geladeira, eu escrevi num papel para lembrar, para falar com vocês, que é muito interessante. Funciona assim, ó, gente. Estava naquele artigo que eu li, que eu falei anteriormente. Se a geladeira está funcionando, olha só, se a geladeira está funcionando, o motor está funcionando. Estou certo ou estou errado, galera? Eu estou falando das geladeiras modernas. Eu não estou falando daquelas geladeiras de 200 anos atrás que funcionava com barra de gelo. Tá? Vocês concordam comigo? Se a geladeira está funcionando, o motor da geladeira está funcionando, né? Sim. Tá. Aí ele não transfere o calor de dentro para fora? Exatamente. Estou certo ou estou errado? Sim, daí E a quando troca o de calor. motor para, o que acontece? Daí para o motor de funcionar e não tem troca de calor. É um sistema Sim, porque adiabático. as paredes Estão impedem a isoladas. transferência de calor, porque é isolado termicamente. Verdade, eu me lembro que quando aqui em casa tinha uma geladeira das mais antigas, sabe, senhor? Sim. Antigamente, ela pegava e fazia não um barulhão, mas a gente escutava quando ela ligava, aí passava algum tempo, depois ela desligava. Depois ela ligava novamente. Daí que eu me lembrei. Essa questão da geladeira é muito lindo, viu? É muito, muito legal, muito lindo. Achei muito interessante, tá? Tá, mas ô, professor, Oi? mas e se eu, tipo, desligo a geladeira ali, tiro da tomada, eu deixo ela fechada ali, quer dizer que vai conservar? Não, tudo Conservar. bem, mas tu desligou o motor, tá? Mas Desligou não o vai ficar motor, eternamente aquela mesma temperatura ali dentro. É. Se eu não abrir ela. Não mantém.
ela vai perdendo, Ah, bom. tá? Quando o motor para, o motor age como um sistema diabático. Podem raciocinar isso aí. Por um motivo bem simples, como nós falamos anteriormente. Certo? Olha aqui, ó. Processo diabático é quando o sistema não troca calor. Certo? Galera, é o seguinte. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Sobre os fatores para irreversibilidade. Voou o tempo, né? Já é quase 9 horas, gente. Voou. Hoje vamos longe. Graças a Deus. Vamos pegar agora os últimos 4 slides para dar uma pincelada, porque vocês depois têm o ciclo de Carnot, que é muito importante para vocês, engenheiros. Rapidamente, galera, fora a conferência da fundição, eu estou tentando convencer o engenheiro mecânico da Salton a fazer uma conferência para vocês. Porque vidro temperado é puro termodinâmica, tá? Puro termodinâmica. Vamos ver se eu consigo. Que empresa é essa daí, professor? Como? Qual que é essa empresa? Salton Vidros. Ah, bom. É uma baita indústria que pouca gente se dá conta aqui em Passo Fundo. Eles têm até uma linha de 4 robôs, sabe? Você sabe aqueles robôs tipo de indústria de automóveis? Eles têm lá na linha de produção deles. Tá? Produzem uma quantidade enorme de vidros temperados, inclusive sob encomenda. Vamos falar sobre alguns fatores, tá? Sobre a reversibilidade e reversibilidade. Tá? Fatores esses que podem levar o sistema a perdas energéticas. E também explicar a ocorrência dos mesmos, mesmo que seja apenas com os slides. Olha só, galera. E nós já tocamos nesse assunto aí. E algo que vocês têm que ter assim em mente. Nós comentamos antes, abordamos a questão do atrito. Cara, é assim óbvio. Se um pistão está se movimentando para cima, para baixo, é devido ao quê? A expansão e compressão. Expansão, compressão. Expansão, compressão. Certo ou errado? Certo. Certo. Veja só, galera. Esse contato do pistão com as paredes, mesmo lubrificado, tá? Elas são, na verdade, uma força contrária à movimentação do pistão. Tanto é que se ficar lá muito tempo sem manutenção, o pistão para de cilindro de baixar, não é? Baixa, levanta, a expansão dele para cima e para baixo, ele vai parar. Certo? Esse sistema, ele não necessita de trabalho, galera, para superar essa força. Sim. Não necessita. Esse trabalho não é gerado pelo calor, por tudo que vocês estudaram até agora, desde o início do semestre. Gerou, o calor não gera trabalho, energia? Olha só, essa energia
ela não é fornecida em forma de trabalho, gente? Pelo que vocês lembram? Lembram? Energia, trabalho. Energia, trabalho, calor. Não estou certo? Energia, trabalho, calor. Isso aí não é transferido para os corpos? Tem, Sim. gente? É ou não é? É. Então, assim, ó, gente. Esses detalhes aí que são muito importantes para o engenheiro mecânico compreender, porque na hora de calcular, de realizar algum projeto, vocês têm que estar atentos a todos os detalhes. Ninguém se dá conta, até, obviamente, não está em plena atividade de engenheiro mecânico ou com o andar dos estudos, que esse atrito ele é o quê? Ele se opõe ao movimento do pistão. E é algo que exige gasto energético na compreensão e na expansão, tá? Energia, trabalho, calor, certo? E toda transferência de calor, nesse caso que nós estamos falando, e no exemplo que eu dei, que vocês estão vendo em slide, é na expansão e compreensão de gás lá dentro do pistão. Geralmente, abaixo do cilindro. Geralmente, ali abaixo do cilindro. Isso não altera a temperatura do sistema, gente? A chamada temperatura de vizinhança, que nós já estudamos. Sim. 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 Tá. Vocês não acham também que um sistema que utiliza essa tecnologia e que funciona assim, ele não vai precisar ser refrigerado? Porque senão vai atingir uma determinada temperatura e, de repente, um colapso. Estou certo ou estou errado? Sim, Galera, certo. então me diga uma coisa. Diga uma coisa. O motor do automóvel não parece um sistema desses? Sim, Parece? Nós temos lá o radiador, né? Tal coisa, e todo o sistema de refrigeração do motor. Estou certo, né? sim, está certo. Beleza. O motor, o sistema de um motor de automóvel, nós podemos chamar de reversível ou irreversível? Acho que é um ciclo, mas eu acho que é irreversível, por causa que a combustão lá Quem é que está falando? transforma em o Alessandro. Ah, tá. Sim. Eu acho que é irreversível, professor, por causa da gasolina lá que usa, porque tem a queima da gasolina, vai gerar gases, e esse gás vai sair pelos canos lá. Tu tá Então, certo. Tu só a explicação que está um pouquinho deslocada. Porque não O tem sistema como ser não tem gasto reversível. energético com a troca de temperatura, com resfriamento, aquecimento, resfriamento. Tem gasto energético. Ah, bom, tá. Daí no caso dos líquidos, até vai da água lá, Exatamente. aquela Como o sobe a sistema temperatura, tem gasto energético, Alessandro, é um sistema
irreversível. Seria uma baita questão para a prova, né, galera? Essa parte é irreversível daí, professor? É Parte do irreversível. líquido? Irreversível, O tá. sistema de um motor de automóvel, tá? Pela ótica do que nós estamos estudando hoje, de sistemas reversíveis e irreversíveis, ele é um sistema irreversível. Tá, galera? Entendido? Sim. E agora, bem rapidamente, os motivos e fatores de irreversibilidade. Nós temos aí um pistão com o cilindro, tá? O gás embaixo e o atrito no lado, como eu falei anteriormente, tá? Ou seja, é um sistema irreversível. Certo? A compreensão rápida e a expansão rápida. Certo? Que é o que acontece, inclusive, nos pistões dos automóveis, os motores, acho que de navio, etc e tal. Certo? A compreensão rápida e a expansão rápida são fatores de reversibilidade. E olha só, galera. Prestem atenção e eu quero que alguém me fale e acerte. Tá? A expansão não resistida. Vocês estão vendo que teve aqui um rompimento, tá certo? Sim. Sim. Por que nós chamaríamos de um sistema irreversível? Eduardo? Teve uma passagem ali enfim, Claro, essa passagem aí provocou uma troca energética enorme, né, Juliana? E uma perda energética significativa, não estou certo? Não estamos certos? Sim. Pois é, então é um dos fatores. E o que eu já mostrei anteriormente, que é os fatores, que é a transferência de calor nas fronteiras. Toda fronteira tá, que trocar calor é um sistema irreversível. Tá, gente? Entendeu?